A gente começa o Diário da Manhã de hoje falando sobre um problema antigo que afeta a vida dos moradores dos bairros próximos ao Aeroporto Internacional Pinto Martins. Os ruídos provocados pelos pousos e decolagens de aviões é que a partir de hoje podem ser encaminhadas mudanças que vão pelo menos tranquilizar as noites dessas pessoas. Propostas de restrição do horário de funcionamento do terminal vão ser discutidas à tarde em mais uma audiência pública no auditório da Secretaria do Meio Ambiente. Nesta reunião vai ser apresentado o relatório de impacto do funcionamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, elaborado pela SEMAN, a pedido do Ministério Público Federal. Os ruídos incomodam Hélio Rola, que mesmo morando no bairro Lagoa Redonda, mais distante do Aeroporto Internacional Pinto Martins, escuta principalmente os aviões cargueiros que decolam durante a madrugada. Por isso, as noites de sono nunca são tranquilas. Na tentativa de resolver o problema, o médico procurou o Ministério Público Federal ainda em 2008. Desde então, ele já participou de várias audiências para discutir o assunto e recebeu o apoio de outros moradores. Eu saí por aqui, comecei a levantar e um abaixo-assinado e tal, etc. Foi possível reunir umas 250 assinaturas e tal, e eu levei isso para o Ministério, né, para a Procuradoria, e aquilo foi adicionado a queixa, né, a manifestação. Aí, ou seja, não é mais uma coisa minha, Hélio Rola, né? De certo modo, tem um coletivo, né, atrás disso. Depois de mais de 3 anos de luta, Hélio Rola espera que nesta audiência seja discutida a proposta de restrição do horário de funcionamento do aeroporto, para que pousos e decolagens não aconteçam mais na madrugada. A proposta é de suspensão de 0 até as 4 horas. Eu acho que de 0 às 4 horas é inaceitável ainda. No mínimo de 0 horas até 5 horas da manhã, né? Por que nós na periferia, no Ceará, isso é que temos que sofrer com essas faltas de lei, cara? Lá na Praia de Iracema não tinha lei não, cara. É isso que eu chamei lá de indigência cívica. Então agora, o que espera agora? É que o comércio aeroviário e as agências, ANAC, Infraero e tal, se apercebam da extensão do problema. Porque se não se apercebem da extensão do problema e forçam a barra, isso, numa democracia, isso é tirania empresarial. E para falar mais sobre os impactos da poluição sonora causada pelos aviões, nós convidamos o especialista em ruído urbano e autor do relatório de impacto do funcionamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Aurélio Brito. Bom dia, Aurélio. Obrigado por aceitar o nosso convite. O aeroporto já existe há um bom tempo. Por que esse problema do barulho veio agora à tona? É porque aumentou? Não, o problema não é bem esse, a configuração urbana é que mudou, né? Certo. O aeroporto, quando foi construído, ele realmente era numa área bem deserta. E hoje, devido às opções que o aeroporto, de infraestrutura que o aeroporto oferece, foi chamando residências, comércio, atraiu e foi cercado por várias atividades e por muitas residências. E muitas dessas construções foram feitas sem projeto aprovado, sem a fiscalização devida do município, né? E não tiveram as adequações acústicas necessárias para evitar um problema mais sério, né? Qual é, só para a gente entender, o impacto na saúde da população do entorno que foi atraída pelo, né, que foi morar próximo agora ao aeroporto, numa noite? Qual é o impacto que isso pode causar na vida das pessoas? A ABNT, ela determina níveis de 35 a 45 decibéis no dormitório. 35 é o aconselhável e 45 é aceitável, né? Então esses níveis são todos ultrapassados, né? Teve casos em que a gente mediu no horário noturno mais de 60 decibéis, né? No quarto de dormir. De dormir, né? Ali num condomínio na Aerolândia que fica bem vizinho ao aeroporto, que foi um condomínio construído sem projeto aprovado e sem as adequações, né? São 20 residências, todos já apresentam problemas de um certo estresse e isso é muito sério. A proposta é fazer uma alteração nos horários da madrugada. Antes de mexer então no horário que nós vamos voltar, há alguma possibilidade de fazer alguma alteração nas residências para diminuir esse desconforto? Bom, isso é um pouco mais complicado, porque o número de residências hoje irregulares no entorno do aeroporto, em áreas próximas como a cidade de funcionário, e até no caso do Dr. Hélio, né? Eles não têm a estrutura adequada para isso, né? Teria que ser reformas, em alguns casos, de grande porte, né?
Fica inviável, até pelo poder aquisitivo da população. E algum projeto acústico de algum tipo de rebatedor no aeroporto é possível, é viável? Alguns aeroportos do mundo têm esse tipo de, por exemplo, o aeroporto de Miami, você vê barreiras grandes em relação a determinados bairros, tudo. Existe essa possibilidade, né? Tudo isso vai ter que ser discutido, né? O relatório ele tenta mostrar a situação existente, né? O impacto que está havendo pela visão da fiscalização municipal, né? Restringir também, com certeza vai ser um ponto, mas restringir os pousos e decolagens na madrugada numa cidade que está atraindo cada vez mais turistas também gera um impacto significativo na economia. Gera um impacto econômico complicado. Esse é um fator que também deve ser levado em conta pelas autoridades. Porque o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é restrito, ele funciona às 23 ele para, não é? E retorna às 6 horas. Mas ele tem a segunda opção do aeroporto de Guarulhos, né? E nós não temos aqui. É um problema mesmo. Aurélio, se não for sanado esse problema, além do estresse que gera, você dormir com um barulhão, com um avião descendo e subindo, o que é que pode a médio e longo prazo ocasionar na saúde das pessoas? É o seguinte, o problema de ruído, ele é acumulativo e ele é invisível, que é o principal fator de risco que a gente não vê e a gente fica sofrendo as consequências e ela é acumulativa, né? Então você pode ter problemas de hipertensão, né? Você pode ter problemas de surdez com o tempo, dependendo dos níveis, né? Então, são graves os problemas. A Organização Mundial de Saúde considera que acima de 55 decibéis, esse valor já começa a trazer modificações internas no organismo, né? Vocês sabem, no relatório é levantado qual é a população que está sendo afetada por esse problema no entorno? A população, as populações principais são do bairro do Montese, do bairro Aerolândia, do bairro Cidade Funcionária. Essas são as que sofrem mais. E ali, no lado direito, na Vila União, principalmente ali o pessoal da Lagoa do Alpaia, que é aquela invasão complicada, né? Tem alguma quantidade de famílias? Não, levantamento, esse relatório ele continua sendo feito. Né? Nós temos ali naquele relatório 4 pontos só. São 10 pontos que estão sendo investigados. Ele completo, ele vai ser apresentado em congressos internacionais, onde há discussões desses temas, para uma avaliação mais qualificada e mais técnica, né? Além do problema sonoro, existe alguma possibilidade, alguma possibilidade de risco a estruturas, em especial de prédios que foram construídos ali ao redor? Em determinados casos pode haver isso. Sim. É um pouco mais distante esse risco, mas pode haver sim. Ok, então. A audiência acontece hoje? Hoje às 15 horas no auditório da Semana. Da Semana. É aberto ao público? É aberto ao público. Qualquer pessoa que se interesse por esse tema, mesmo que não tenha sido afetada ainda pelo problema, deve comparecer. Inclusive tem muitas pessoas me ligando e criticando por que esse horário de meia-noite às 4 da manhã. É porque quando você estuda ruído urbano, tem vários fatores que devem ser levados em conta. Tanto ruído aeronáutico, ruído de trem, ruído do trânsito, que é outro problema muito grave aqui da cidade. Então nós verificamos que o impacto do ruído dos aviões só ocorre a partir de 11h40 da noite, quando os veículos começam a diminuir. Então ele começa a se ressaltar. E a partir das 4 da manhã, os ônibus e caminhões começam a circular, então eles se misturam. Então não adiantaria você estender esse horário de fechamento do aeroporto, que você estaria só prejudicando o aeroporto, né? Acaba de se diluindo com o barulho natural da cidade que acorda, né? Isso. Aurélio, muito obrigado por sua atenção, boa discussão, e a gente fica no aguardo para saber dos encaminhamentos para a solução desse problema, né? Eu é que agradeço. Obrigado. Depois do grave problema de